Ju? Sim. Me formei em psicologia, né, em Salvador, Bahia, e fiz uma especialização, né, em psicologia social pichoniana pelo CIEG, né, que é a instituição que vocês encontraram. Então, boa tarde, eu me chamo Sâmia, né, sou psicóloga, tenho uma especialização em psicologia social de Pichon Rivière, sou coordenadora de grupo operativo, também uma especialização em saúde da família para uma residência multiprofissional, mestra em ciências da saúde, onde eu fiz um trabalho também com o grupo operativo, e hoje eu estou concluindo, né, uma última formação de análise bioenergética. Doutor, então eu queria começar com o senhor tentando entender o que é o trabalho de Pichon Rivière. Bom, Pichon, inicialmente, né, ele se graduou em medicina na Argentina e foi um psiquiatra, né, se interessou pela teoria psicanalítica, né, fez parte, né, da Associação Psicanalítica da Argentina, né, e com o desenvolvimento do trabalho dele, ele foi trabalhando com grupos e foi percebendo a necessidade de algumas mudanças, né, teóricas, e aí, nesse processo, ele acrescentou o método dialético, né, ele acrescentou a fenomenologia, existencialismo, e assim ele fez um percurso que ele chamou da psicanálise à psicologia social. Então, assim, a gente encontra alguns conceitos da psicanálise, né, mas ele fez uma trajetória que fez com que ele saísse desse âmbito da psicanálise e fosse para o âmbito da psicologia social. Pichon, quando criou o grupo operativo, não foi numa proposta de ser necessariamente terapêutico, né? Não foi criado para ser um tipo de terapia. Ele trabalhava, né, no hospital psiquiátrico e aí na falta de alguns profissionais, ele acabou contando com o que ele tinha, que eram os próprios profissionais e os pacientes do espaço, e ali ele foi realizando uma tarefa. E aí foi entendendo as relações, né, sociais que aconteciam ali, as interações, os papéis, e foi percebendo como essa dinâmica, quando todos estavam endereçados para a realização de uma tarefa, tornava-se operativo. Pichon faz uma diferenciação entre grupo operativo, grupo terapêutico e dinâmica de grupo. Diz que o grupo terapêutico é um grupo focado no indivíduo, né, nos indivíduos ali. Então, a gente tem ali intervenções que estão baseadas nas histórias individuais, né, nas emoções que os sujeitos estão experimentando ali, e muitas vezes parecendo, né, em alguns contextos, parecendo uma terapia individual, só que em um coletivo. Uhum. Né? Ou seja, não há intervenções no âmbito grupal. Uhum. Há intervenções nos âmbitos individuais ali daqueles sujeitos. Já a dinâmica de grupo é o extremo oposto. É algo que busca uma intervenção a nível de grupo, mas desconsidera as individualidades ali. Então, há muito material, né, sobre dinâmica de grupo, muitas vezes, a maioria das vezes, dissociada de uma teoria, né, é apenas uma coisa mais prática, e que busca integração de grupo, ou seja, intervenções a nível... E no caso da abordagem de grupo operativo, se considera tanto os aspectos individuais, que a gente chama de verticalidades, e os aspectos grupais, que a gente chama
de horizontalidade. Uhum. Então, assim, as intervenções vão considerar esses dois elementos. A gente intervém em elementos da história do sujeito, sem entrar muito, porque para não ser um processo de psicoterapia, mas a gente busca ver o que aquele sujeito traz e o que aquilo tem também a ver com o processo que o grupo está passando, né? A gente faz intervenções sobre a comunicação dos sujeitos, né? A comunicação do grupo, a gente intervém sobre o clima do grupo, o processo de transformação que o grupo está passando. Então, assim, agora a equipe de coordenação, né, que é o coordenador e às vezes os observadores que vão estar fazendo crônicas e síntese sobre o que está acontecendo na reunião grupal, depois vai fazer as correlações com a teoria e ver o que estava acontecendo, porque não é exatamente na hora que a gente consegue perceber tudo, né? E aí, por isso que é um processo grupal, não é uma oficina, não vai ser um dia, uma dinâmica. Então, o grupo operativo, ele não pode ser uma dinâmica de grupo. Ele é um processo grupal para que dê tempo que tudo isso venha a acontecer. Né? Então, a gente tem vetores que chama vetores do cone invertido, que são uma série de elementos de avaliação do processo. Quanto mais o grupo está coeso, né, nesses vetores, mais ele traz operatividade para a tarefa. E é algo que todo mundo acaba crescendo e aprendendo junto. E aí isso acaba trazendo esse caráter terapêutico, né, que não é o objetivo principal, mas acaba sendo porque você propõe uma mudança. Sim. O grupo acontece com objetivo, necessidade e tarefa. Essa necessidade é assim, cada um que vai participar de um grupo como esse tem uma necessidade individual, né? Assim, a aprendizagem do tema, ou se conhecer, e aí cada um, né, fazer parte de um grupo, cada um tem a sua necessidade. Mas quando esse objetivo se torna comum, as pessoas precisariam, né, interagir de uma determinada forma para chegar nessa tarefa. E aí o que acontece é que vem alguns obstáculos, né? Tem alguns dilemas, né? Que é quando se instalam, quando a gente começa a entrar em conflito de interesses, conflitos de ideias, com as nossas próprias resistências, né? E no grupo, essas resistências aparecem a partir da relação com o outro. E aí cabe, né, principalmente ao coordenador, o poder, de certa forma, intervir, a possibilitar que isso que esteja oculto, né, comece a ficar mais latente, assim, comece a aparecer mais o que está latente. Então, o coordenador ele vai intervir geralmente quando essa resistência começa a ser instalada. E aí as pessoas começam a falar de suas próprias experiências. A gente acaba chegando em alguns pontos onde elas podem olhar para questões pessoais, né? Mas, de todo modo, a gente vai trabalhar em função da tarefa. E aí, isso faz com que as pessoas possam se mobilizar, esses papéis podem circular. Nessa interação, né, esses papéis vão aparecendo, a gente vai podendo ver quem está se repetindo mais, né, quem sempre abre a reunião grupal, quem sempre acaba puxando para a tarefa. E aí a gente tenta movimentar o grupo. Então, querendo ou não, além de a gente ir para a realização da tarefa, essas pessoas elas conseguem perceber mais as suas próprias resistências, né, e aquilo, os obstáculos que estão impedindo elas de avançar, de se movimentar e de descristalizar um desses papéis. Então, o grupo operativo, ele não é um grupo necessariamente terapêutico, não é um grupo que está centrado nas pessoas individualmente, né, mas não deixa de levar em consideração as histórias de vida de cada um. Né? Então, ele faz essa correlação entre as histórias, né, de cada um, as necessidades de cada um e as relações sociais e o que acontece nessa interação. Mas o grupo operativo, ele é focado na tarefa. Né? Então, qual é a tarefa do grupo? É aquilo ao que o grupo vai trabalhar, vai cooperar para poder chegar nesse lugar. Agora, com isso, acaba que é terapêutico, porque aí dentro dessa interação, né, acontece essas relações entre as pessoas participantes, então você tem uma circulação de papéis, né, e para a Pichon, a saúde se dá
quando você tem um movimento desses papéis, quando você não está cristalizado em um único papel que você assume, né? Esses papéis geralmente são depositados no sujeito e nos grupos familiares, nos diversos grupos que a gente vai fazendo parte na vida. E quando a gente tem a oportunidade de entrar e sair em papéis, ou seja, a gente tem uma certa flexibilidade, nós estamos produzindo saúde e saúde mental. E o enrijecimento seria o adoecimento. Doutor, então, assim, se a gente for enumerar os benefícios, né, dessa abordagem, o que o senhor colocaria, assim, como os maiores benefícios? Sim. Bom, eu acredito que a possibilidade, né, de pertencer a um grupo operativo em que você vai poder ter consciência da sua conduta em relação com as outras pessoas, né? Vai perceber as condutas que podem estar repetitivas, estereotipadas, né? Condutas que um dia foram pertinentes para resolver alguns problemas, mas que hoje já não são tão eficazes, mas que há uma repetição. Então, traz essa possibilidade de consciência e transformação. Por isso que a gente diz, não é terapêutico, mas pode ter efeitos terapêuticos. E é isso que é muito relatado nas vivências, né? Porque possibilita transformação, aprendizagem, e para Pichon, aprendizagem é um critério de saúde. Né? Quando a gente está aprendendo, a gente está em processo de transformação e em processo de saúde. E outro elemento que a gente considera bastante e que é bem pertinente é a integração entre o pensar, o sentir e o fazer. Né? Muitas vezes a gente participa, né, durante a nossa história de vida de uma escolarização que dissocia, né, o pensar, o sentir, o fazer, dando mais importância ao pensar e deixando o sentir de lado. Né? Então, a gente busca integrar esses elementos, né, no nosso trabalho. Então, é importante o pensar, o sentir, o fazer, né, durante o processo de grupo operativo. O que o senhor imagina que mais motiva o psicólogo a trabalhar com essa abordagem? Eu acredito que, assim, de forma geral, é uma abordagem que é possível ser utilizada em diversos contextos. Né? Então, a gente pode utilizar no âmbito de escolas, a gente pode utilizar no âmbito da saúde pública, no âmbito da saúde do trabalhador, né, no Sistema Único de Assistência Social. Então, em diversos âmbitos, a gente pode, e além disso, assim, tem nesses vários âmbitos que citei, tem uma necessidade de trabalho com grupo. E a gente precisa de uma fundamentação, né, para a gente elaborar, né, um processo de intervenção, para a gente acompanhar um processo de grupo, né, saber, né, que assim, nossas intervenções partem de hipóteses. Né? Então, assim, é importante para a gente ter mais instrumentos para o trabalho. E eu acredito assim que essa questão da possibilidade, né, de utilizar em vários espaços seria um ponto bem motivador. Né? Por exemplo, eu pensei aqui, né, eu trouxe o exemplo da utilização de grupos operativos num processo de aprendizagem da psicologia social, que é quando se busca a formação, né, em psicologia social. Mas também é possível fazer um grupo operativo, por exemplo, de reflexão sobre diabetes na área de saúde pública. Né? Então, assim, tem um amplo aspecto de possibilidades, né, de atuação. Ótimo, doutor.
eu quero lhe agradecer muito pela sua disponibilidade, por trazer para nós esses esclarecimentos. Para nós é uma honra, né, uma alegria muito grande. Eu agradeço também, né? E espero ter contribuído com o trabalho de vocês. Eu que agradeço muito, assim, foi, como eu te disse, né, uma surpresa, né, de vir de um lugar tão distante, e eu fico muito feliz, como eu disse, né, de ver que Pichon está inserido, está sendo muito mais conhecido,